Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Mais 39 minutos. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Começa agora o Virtual News desta quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022. Antes da bom dia, vamos lembrar lá que há quase um ano atrás você vestiu branco, amarelo, você vestiu uma cor especial e foi para virada de ano, pulou onda, estourou champanhe, comeu semente de romã, fez um monte de coisa e fez inúmeros projetos. E aí, você colocou algum deles em prática? Então, fez as suas promessas, né? Olha, tem pouco mais de 28 dias, né, tecnicamente falando. 30 dias, vamos colocar, para você colocar alguma coisa em prática ou então reescrever essa tua lista de projetos para que em 2023 possam ser realizados. Tá vendo só? Para se iniciar o projeto tem que se dar o primeiro passo. Então, você, vamos começar essa contagem regressiva. Mês de dezembro eu vou ficar aqui te lembrando todos os dias que, olha, se não colocou nada para andar, né? Se não fez nenhum projeto seu sair do papel, sair da promessa, a hora de rever aí as prioridades. Um bom dia para quem nasceu nesse dia 1º de dezembro. Parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Um bom dia aos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. E um bom dia especial para você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 1º de dezembro, bom dia Maria Clara, bom dia André Lima. Bom dia Marcião, bom dia a todos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais, pelo site do Rádio Virtual News. E como você falou, né, aqueles que planejaram para que 2022 fosse um ano de realizações, de projetos, vamos ver quem foi que conseguiu. Desejo que todos tenham conseguido pelo menos não concluir, mas iniciar suas pretensões aí, seus projetos. Às vezes a pessoa quer emagrecer, quer arrumar um emprego novo, quer mudar o corte de cabelo, né? Quer abrir uma empresa, quer começar um estudo novo, começar a estudar, voltar a estudar, Perfeito. Fazer um curso, uma faculdade. A vocês que conseguiram, meus parabéns, boa sorte. Aos que não conseguiram, como o Márcio disse, tem 28 dias ainda para colocar, colocar em prática. Ou então vamos ter que refazer tudo isso aí. Mas é questão de foco, né, Márcio? Se você não colocar na ponta da caneta e falar, não, esse eu vou colocar em prática, eu vou tirar do papel, não sai, o tempo passa rapidíssimo, né? Já estamos no dia 1º de dezembro, daqui a pouco Natal, Ano Novo e começa um novo ano. Uma vez eu estava batendo um papo com o Cido Barbosa, um abraço, Cido, e a gente batendo um papo, falou como é que é, né? Mas a gente tá cheio de projetos, né? Mas a gente tem que pegar um e falar, esse aqui eu vou executar. Exato. Porque senão a gente sempre vai ficar cheio de projetos. E é assim para começar a emagrecer, para voltar para academia, para resolver voltar a estudar, para resolver fazer um monte de coisa na vida. Você faz seus planos, mas se não colocar em prática... Até para fazer um concerto em casa, cara, eu vou te falar, eu planejo 2 semanas para poder fazer, aí tiro o dia para fazer. Fala, atrasado hoje... um tempo. Hã? Nesse quesito eu tô atrasado. Tá atrasado? Não, eu também, eu tenho um vizinho meu lá em casa lá, que é conhecido nosso, né? A casa dele fez uma obra, ele bateu lá em casa faz 3 semanas mesmo, que ele tava jogando aqueles dardozinhos, né? E caiu em cima da minha laje lá no fundo. Aí ele falou, poxa André, se algum dia, né, tu estiver pretendendo subir lá, vai ter 3 coisinhas mesmo que você guarda pra mim, que é importante.
Aí eu falei, não, deixa eu fazer um sol que eu Eu subo vou lá. subir, já fez vários sóis. Quando o segundo sol sol chegar. Mas até o final do ano, Felipe, até o final do ano pode ter certeza que eu te entrego, tá? Até o final do ano, mas não disse qual, tá, Felipe? Final do ano. Próxima Semana Santa, mas não disse que ano. Até Semana Bom, Santa a gente deixa eu resolve. agradecer pela sua homenagem, o vídeo que vocês fizeram aí, valeu. Você tava usando filtro, né? Aqui não foi filtro. Não tava, né? cara. Sabe onde eu tava? Eu tava no reserva assistindo o jogo, bicho. Aquele foi no intervalo, hein? Foi no intervalo do jogo? Fui lá, olhei. Fita, hein? Pô, Pararam no intervalo do jogo. Foi no pra intervalo, aí eu fui lá, ali tem a quadra do Crevi, né? Esperei o pessoal sair e gravei rapidinho. Até falei pra Maria Clara que pode fazer do celular? Pode. Então, beleza. Até que ficou legal. E parece que tá meio esfumaçado, né? Aquilo é filtro. Não é não, cara. Acho que era um ambiente, tava muito quente. Mas parabéns, viu, Márcio? Parabéns pelos seus 54 anos de vida. 5.4. 54 anos de vida, muitas realizações e sucesso sempre, viu? Valeu. 9 horas mais 44 minutos. Vamos para as matérias desta sexta-feira. Quinta-feira, olha, eu tô na sexta já. Amanhã é sexta-feira, Jogo do Brasil. Vamos para as matérias desta quinta-feira. Principais notícias desse dia 1º de dezembro de 2022. Comissão aprova relatório preliminar do orçamento de 2023. Com críticas ao teto de gastos e ao limitado espaço para investimento no país, a Comissão de Orçamento aprovou ontem o relatório preliminar do senador Marcelo Castro, do MDB, ao orçamento de 2023, a PLN 32 de 2022. O texto traz projeções de receita e despesas na ordem de 5,2 trilhões de reais. Desse total, 2 trilhões referem-se ao refinanciamento da dívida pública. Já para investimentos, são reservados apenas 22 bilhões, valor similar ao gasto hoje pelo Estado de São Paulo. André. Então, a gente comentou a respeito desses números, né, estratosféricos, que a gente vamos refinanciar uma dívida de 2 trilhões e vai sobrar para investimento 22 bilhões. Gente, é muito dinheiro, é muito. 22 bilhões é dinheiro para caramba, mas duas observações. 22 bilhões com 2 trilhões, é isso aqui. E a segunda observação, 22 bilhões para o país inteiro, enquanto o estado de São Paulo já prevê 22 bilhões. Só para se ter uma ideia do que o André está falando, isso é muito bacana. 1 trilhão, se eu usar 10% de 1 trilhão, eu estou usando 100 milhões. 100 bilhões. 100 bilhões. Se eu usar 0,5% de 1 trilhão, eu estou usando 50 bilhões. Se eu usar 0,025 de 1 trilhão, eu estou usando 25 bilhões. Então, só para você ter uma ideia, o separado para investimento é 0,0 qualquer coisa. Ô, Márcio, aí que vem o... Como é que cresce? Como é que o país investe? Como é que vai criar infraestrutura? É aí que vem a pegadinha que a gente fala sobre o teto de gastos públicos e a dívida pública. Quem está lá parece que não tem interesse nenhum em diminuir os nossos gastos. Entendo que governo, entidade pública não foi feita para ter lucro, mas também não é para gastar desordenadamente. Não é para dar prejuízo. Exato. Não, sempre fecha negativo, isso é certeza. Mas não é para fechar negativo. Eu porque sei, se você concordo tem projeto, contigo. não tem que deveria negativo. ter sobra para aumentar o investimento do ano seguinte. Sim. Mas eles não entendem assim. Economia é algo que se aplica. É, Márcio, mas a gente vive num país onde não se ensina a economia na base, né? Deveria ensinar a economia, educação financeira, tanto pública quanto privada, na base, incluir isso no plano pedagógico, falar para os nossos educadores, né? Os nossos pensadores, falar, cara, tem que ensinar a população sobre economia pública, para poder entender quando falar a dívida pública alcançou 76,8% do PIB. O que é o PIB? Quem é esse, né? O que é o PIB? Não é o PI, não, é o PIB. É Paulo Inácio brasileiro? Não. Não. Produto Interno Bruto. Bruto. Ah, mas o que é isso? É a soma de todas as riquezas. Quais riquezas? Como é que se soma um carro mais outro, uma casa, um prédio?
A gente tinha que aprender isso. E no investimento, na educação financeira privada, ensinar as pessoas a investir dinheiro, não gastar, né? Vou me prolongar aqui rapidinho, Não, tá? fica à vontade. Tem uma série na Netflix sobre dinheiro, né? São 5 ou 6 episódios, cada episódio ele fala de uma coisa. E quando ele fala de previdência, eles fizeram um estudo monitorando o cérebro da pessoa quando se fala de momentos. Quando fala de momentos atuais para a pessoa, o cérebro dispara, porque agora é o momento, é presente. Quando pede para a pessoa falar de assuntos daqui a 10 anos, o cérebro quase que não se mexe. Isso quer dizer o seguinte, que nós somos muito imediatistas. A gente só consegue enxergar agora. Por isso que a maioria não pensa em seguro de vida, plano privado, investimento, poupar. Porque a maioria das pessoas que você conhece que tem dinheiro, eles têm aplicações em banco. Então, essa educação financeira privada deveria ser ensinada nas escolas, bem como a educação financeira pública. Eu queria só entender, só queria que alguém viesse a público e explicasse, olha, na verdade, nós somos um país, né, de proporções continentais, mas vamos aplicar apenas pouco menos do que o estado de São Paulo. O país inteiro vai aplicar igual o estado de São Paulo. Então, assim, se para o estado, que já não é a aplicação que eu acredito que o estado gostaria de ter, né? Não. Principalmente depois do aumento aí dos valores dessa O governador vai aumentar 50% do salário aumentou, dele, né? 50%. E não tem uma manifestação, Márcio? Não tem. Não E aí, tem? Por e aí quê? já aumenta todo mundo. Já Por quê? aumenta... Por causa do efeito cascata, que é o que a gente vai comentar daqui à frente, né? Do quinquênio que tá vindo aí. Tem muita coisa acontecendo. Então fala, Então, o assim, governador entrou agora, já vai aumentar em 50%. Calma. Primeiro que foi aprovado lá atrás. E segundo que você não vai ver ninguém reclamar disso. Porque quando aumenta do governador, aumenta do secretário, vai mexer na Lesp, vai mexer em todo mundo. E aí aumenta a possibilidade para as câmaras também aprovarem o aumento para próxima, não para agora. Não, mas no efeito cascata você aumenta todo mundo que faz parte do executivo, né? Sim. O executivo Tem todo toda aumenta. uma Isso situação. inclui funcionalismo público, bem como terceirizados, OS, todo mundo. Tudo. É mais ou menos isso. Bom, então vamos aguardar aí se desenrolar do orçamento, né? Eu tô muito preocupado, viu? Porque, cara, se for pra manter o que tem agora e abrir um espacinho pra gastar só com outra coisa, não tem dinheiro pra tudo isso. Eu quero ver como é que vai ser essa matemática. Exato. Vamos à próxima matéria desta manhã de quinta-feira. Participantes de debate criticam o processo eleitoral e pedem que TSE analise denúncias. Durante a audiência da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, ontem, quarta-feira 30, participantes do debate apontaram indícios de anomalia no processo eleitoral de 2022. Eles reiteram as denúncias que teria ocorrido desequilíbrio na veiculação de inserções de propaganda em rádio durante a campanha. Também afirmam que há auditorias e relatórios que precisam ser examinados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A audiência, que durou pouco mais de 11 horas, foi solicitada pelo senador Eduardo Girão, do Podemos. Eu acho muito bonito esse prédio do Tribunal Superior Eleitoral. Tem um sonho, de eu ainda vou lá conhecer. Só tem 2 dias pra você ir lá, né? Só no período eleitoral, o restante acho que só uma vez por semana. Deve ter expediente. Não, por fora mesmo, é bonito a estrutura 150 metros é o gabinete da presidência. É bonito pra caramba essa bonito estrutura. pra caramba, custou Brasília dinheiro público. foi projetada, ficou muito legal, né? Custou dinheiro público e eu te pergunto. Não. Eu queria só Não vou frisar nem uma falar. coisa que eu gostei. Eu já falei várias vezes que eu não acho que houve fraude nas urnas. A minha opinião é essa. Anomalias. Mas eu gostei da palavra da anomalia no processo eleitoral. Isso houve. Intempestivas, Isso anomalia, houve, porque alterações, inconstância. É um vasto vocabulário. Não, mas a expressão anomalia, aí sim reflete a realidade. A gente saber que determinado candidato teve um tratamento diferenciado, né? As denúncias são falta de inserções, né? Sim. Falta de propaganda no horário correto. Como ninguém monitora, também nem dá para monitorar, vamos supor que você ficasse na tua casa gravando, né? Tudo que passa, aí no dia você contar quantas aparições de um e aparições de outro. É isso que eles estão discutindo. Então, quando acontece isso, a emissora ela tem uma autorização, né? A concessão é dada pelo governo federal.
você não cumpriu aquilo que é determinado à lei, você Tira fora. tchau, concessão, fecha. Um abraço. Mas aí mudou, né, Márcio? Mudou o jogo, né? Ela não fez pro atual porque, né? Ah, mas já Pensou na pensou se a frente. moda pega? Aí então, já. Mas fazer o quê? Bom, 11 horas de Você tem noção que são 11 horas discutindo isso? debate, então vamos seguir. Vamos seguir, o negócio é pendrive. Vamos à próxima Pendrive. matéria desta quinta-feira. Adiada a votação da PEC que recria Aí, ó. o quinquênio para juízes, procuradores e defensores públicos. O pedido de senadores do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu retirar da pauta de votações do plenário do Senado de ontem a proposta de emenda à Constituição, a PEC 63 de 2013, que restabelece o pagamento de adicional por tempo de serviço para juízes e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública de todo o país. O texto resgata o chamado quinquênio, adicional de 5% do salário a cada 5 anos, benefício extinto em 2006. O reajuste para alguns magistrados pode chegar a 35% e não será contado para efeitos do teto constitucional atualmente fixado em R$ 39.200. Márcio, isso aí tem tantos André. reflexos, cara. André, Ó, deixa na tela aí, por favor, Maria Clara. Tem tantos reflexos. Veja, primeiro, você aumentar em 5% do salário do magistrado. Ganha 39, 5% quanto que dá? então, se você ganha 39, 10% são 3.900. 5% é R$ 1.950.000. 1.950, certo? 1.950 reais de aumento. E será que vai ser retroativo? Porque foi retirado em 2006? E lembrando que ele passa do teto, tá? Não, então, esse é o próximo ponto. E passa do teto. Então, quando vier o reajuste que vem anual, né? Que você reajusta o subsídio. O subsídio não, o salário do presidente da República, que aí vem aquele efeito cascata. Então você aumenta os 39, pode aumentar, porque aí o cara continua no teto. Sim. E os próximos 5% dos próximos 5 anos do quinquênio, ele já vai ter sobre essa nova base. Perfeito. Entendeu? Então, se aumentarem o teto, agora no final do ano, se passar o projeto e aprovar que aumenta o valor do salário, digamos assim, do presidente da República, o quanto ganha o presidente, aí todo mundo vai poder chegar àquele máximo. Em alguns casos, né, que a justiça permite, as pessoas podem ultrapassar esse teto. Então, mas esse é um caso que eles querem encaixar. Por exemplo, tem o Vale Paletó, vale isso, vale aquilo, ajusta de custo, ajusta de financiamento. Se o filho está na faculdade, paga também. E aí tudo isso não entra no salário. Mas no final fica um pacotão, né? Sim. Então o cara, ele vai colocar mais um pouco. Aí, Márcio, a gente tem que, nesse ponto, também pensar na questão do funcionalismo público. Aí existe uma casta que é super prestigiada e existe uma grande maioria que fica aqui embaixo. Nesse momento eles têm razão. Para discutir o aumento para o funcionalismo público é um desastre. Aumentar 1%, 1,5%, qualquer coisinha. Mas a casta mais alta é fácil. Existe uma reforma administrativa que está correndo na Câmara aí desde janeiro, sei lá de quando que faz uns ajustes, né? Um ponto polêmico é a questão de tirar a estabilidade. Isso eu não concordo. Tem que deixar a estabilidade. Acredito que isso é o que garante a interoperabilidade do sistema, né? Porque imagina você ter todo um sistema público funcionando, com funcionários, troca o prefeito, manda todo mundo embora e traz uma galera nova. Isso prejudica os processos que já estão em andamento. Então, acho que a estabilidade é algo que a gente precisaria... acho que não deveria tirar. Deveria criar mecanismos de incentivo. Eu acho que você tem que criar mecanismos que determinem a execução de serviços. Então, e aí, mediante a não execução, estabilidade é um abraço. Exatamente. Então, por isso que esse assunto ele é uma segurança não só para o funcionário, né? É uma segurança para todo o sistema. Agora, quando fala em aumento de salário, né, de recompensação, plano de cargos e carreiras, pô, cara, é assim, para essa casta é quinquênio, anuênio, biênio, juênio, toênio, vai enfiando. Já para essa grande maioria, entendeu? Fica aí o questionamento, a gente está falando do orçamento
do Legislativo, orçamento do Executivo. O Judiciário, nós falou do aumento que vai ser escalonado, né? O Exato. Judiciário até 2024, 2025, assim, se eu não me engano, vão ser escalonados aí os orçamentos. E aí eu me pergunto, né, os aposentados, como é Então. que fica o reajuste? O salário mínimo, como é que fica essa Exato. questão? Então, para eu mexer no salário mínimo, olha, não dá para mexer que vai criar um rombo. Poxa vida, mas se você está com esse problema todo do refinanciamento da dívida pública, se você tem um pessoal fazendo, pô, gente, São essas discrepâncias, né, que a gente tem no não país dá, que deixa a gente. não dá, o país não é sério. Não é sério. Márcio, quando você pega algum especialista em funcionalismo público, especialista mesmo, não esses babauzeira não, o cara que entende mesmo, ele explica qual que é o problema. O problema está na carreira. A carreira do funcionário público funciona da seguinte forma. Eu entro hoje como técnico administrativo de alguma área ganhando, vai, R$3.500. Dependendo de qual setor público você é funcionário. Se eu não tiver nenhum complemento eventual por algum apadrinhamento político, cara, em 25, 30 anos, o meu salário de 3,5 vai bater no máximo R$5.000. Aí você fala, pô, mas R$5.000 não é pouco. Tá, mas para um cara que trabalha 30 anos, é pouco. Entendeu? Mas aí... Mas peraí, Márcio. Sim. Em 30 anos, o meu salário aumentou 1,5. Daqui a 30 anos, quando entrar um jovem que acabou de prestar o concurso, ele entra ganhando exatamente o mesmo que eu. Ou seja, eu levei 30 anos para ganhar 5.000 e o rapaz acabou de entrar ganhando 5.000. Esse é o problema da carreira. Então, aí do funcionalismo. você vai para a grande massa, que é a que recolhe imposto, a que paga, aqui. E aí o sujeito é um motorista, ele se aposenta como motorista, e a partir daquele momento ele perdeu totalmente o vínculo com a categoria. Se tiver aumento de salário para motorista, o dele não vai refletir em nada. Não reflete mais, a correção é separada, né? É separado, quer dizer, Mas o como servidor, pode? isso acabou também, viu, Márcio? como pode isso? O que a gente chamava de paridade e integralidade. Não, era paridade. Integralidade é quando você se aposenta e leva o último salário. Sim. A paridade, que era o aumento da ativa igual de quem está inativo, isso acabou com a reforma da Previdência em 2019. Né? Porque na iniciativa privada não tem. Você tem o aumento do salário mínimo lá em 7%. O dissídio da classe é 1. E o aposentado é sempre 2, 3% a menos. Por isso que no decorrer do tempo o salário acaba, a aposentadoria, a pensão acaba ficando defasada. Então, e aí você, quer dizer, é muito injusto, né? Isso chama São situações, injustiça. A gente precisa de uma justiça social aí que parar as coisas, Não, Márcio, eu acredito, cara, de verdade que o sistema de pagamento, seguridade social, camadas de financiamento, camadas de segurança como um fundo de garantia, deveria ser estendido para todos, entendeu? Todo mundo deveria estar no INSS, eu acho, minha humilde opinião. Eu digo isso porque, como eu trabalho no cartório, lá é um serviço público prestado por um particular, mas os funcionários são seletistas. Então todo mundo lá tem férias, 13º, recolhimento de fundo de garantia, recolhimento do SUS. Se ficar doente lá, por exemplo, dos 15 dias, se afasta pelo auxílio. É tudo certinho. Entendeu? E é um serviço público, prestado por um particular. Só o tabelião, que é concursado, aí ele tem uma condição diferente, né? Ele passa a ser ele passa a ser o empregador tem outras responsabilidades. Sim, claro, né? Isso aí faz parte do sistema. E na iniciativa e nas prefeituras que a gente vê, deveria ser isso. Para o servidor, eles deveriam ter os mesmos direitos que um trabalhador do INSS, né? Não estou dizendo para rebaixar os caras, não é isso. Para subir a INSS, pô. Não precisa rebaixar ninguém, não. Para todo mundo ficar com um regime previdenciário e trabalhista, né? Melhor. Que o teto seja 39 mil do INSS para todo mundo. Seja isso, por que não? O teto de 39 mil. O teto de 39, você pode chegar a 39 mil. Ué, nós não somos iguais perante a lei? O teto está em 5 e pouquinho. Mas não somos todos iguais perante a lei? Então, pô, se você ganha o suficiente para chegar nos 39, chega nos 39. Mas no caso que a gente está vendo aí de trazer, né, o quinquênio para os magistrados de volta, isso é mais um tapa na cara da sociedade. Vários, né? É mais um. Vários. A gente vive apanhando na cara. Vamos a mais uma matéria nesta
quinta-feira, que antecede o Jogo do Brasil, né? E ontem... eu vi, mas eu quero só fazer uma observação rápida. Não é fundo Pretos, é fundo Petros. É o fundo De Petros. olho nas finanças. De olho nas finanças. Os participantes da Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, terão que fazer contribuições extras para cobrir um déficit de 8,4 bilhões, o valor é atualizado, sofrido no ano passado. A cobrança foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Fundação ontem e aí deve começar em abril. Os participantes já têm contribuído para cobrir déficits de anos anteriores. E eles vão arcar com metade do custo. A Petrobras, como patrocinadora, vai cobrir 3,9 bilhões do valor total do déficit de 2021. O restante será pago pela Vibra, distribuidora, e pela própria Petros. A alíquota cobrada de aposentados será de 5,25% do benefício. Quem está nativa contribuirá com 4,67% do salário de contribuição. Não haverá cobrança sobre o 13º salário. De acordo com a Petros, esse déficit foi diretamente impactado pela conjuntura econômica que afetou principalmente o segmento de renda fixa, especialmente por causa dos títulos públicos marcados a mercado, que sofrem com o aumento das curvas de juros, disse a Petros em nota. O déficit registrado pela PPSPR, um plano de benefício definido, modalidade mais antiga e generosa, já que o trabalhador sabe quando vai receber desde que a adesão, mas que, por causa disso, pode levar a déficit de necessidade de contribuições extraordinárias. Considerando a conjuntura econômica ainda diversa de 2022, a recuperação dos investimentos vem ocorrendo, mas não em patamar suficiente para reverter a situação observada ao final de 2021. E por isso, os estudos apontam que a melhor opção para a saúde financeira do PPSR é que reduz o risco de custos adicionais futuros aos participantes e patrocinadores, equacionar todo o déficit acumulado em 2021, explicou a Petros em nota. Traduzindo. Posso traduzir para ti? Pode traduzir. Né? Vamos lá. Volta ali, por favor, Maria Clara. É só para mim não perder o fio da meada. Para a cidade, estamos com um problema na Caixa de Previdência. É isso aí. Tira a Petrobras, coloca a Prefeitura. Tira a Petros, coloca a Caixa de Previdência Servidora. Você viu que o investimento onde foi feito, né? É isso aí, tá vendo? Investiu, mas não alcançou a projeção. Houve um déficit. Os segurados, que são, no caso, aposentados e pensionistas, contribuem para que isso não cause um efeito cascata. E lá diz que esse é um dos planos mais generosos que tem. Ou seja, é um complemento de aposentadoria, uma previdência complementar, que deveria ser aberta, Márcio, para todo mundo. Não falamos no começo do programa sobre educação financeira? Sim. Entendeu? As pessoas, eu sei, gente. O cara vai falar, é só ir no banco lá que tem uma cartela gigantesca de planos de previdências complementares e regime de capitalização à sua disposição. Meu amigo, mas você não tem acesso. A gente não ensina as pessoas em casa que existem, em casa não, nas escolas, que existe uma forma de você complementar a tua aposentadoria. Ele diz lá que é mais vantajosa e gratificante, né? Acho que é generosa. Mais vantajosa e generosa, porque desde o começo da adesão, o cara sabe quanto vai implementar na aposentadoria dele. Márcio, tudo bem, tem pessoas que ganham salário mínimo. Do teu salário mínimo é descontado 8% para o INSS, que vai compor a tua aposentadoria. Lá na frente, quando for fazer o cálculo matemático, tu não vai receber R$ 1.200. Você vai receber 1.000 e um pouquinho, porque tem uma conta, o cálculo atuarial, parará. Então, como você sabe que ganha 1.000, você não poderia pegar um pouquinho mais desse teu dinheiro e aplicar num plano de previdência privada para quando você se aposentar, não se aposentar com 1.000, se aposentar com talvez 2.000? É isso que significa toda essa história aí. Ou seja, a Petros está falando, galera, deu um probleminha aqui, mas para vocês continuarem garantindo o seu coisa lá, vamos ter que dar uma compra. Quer ou não quer? Eu quero. Porque isso não aperta a pessoa. Se você faz isso de maneira planejada, isso não aperta, Márcio. Você encaixa no teu orçamento. Nessa questão da Petros aqui, falou, e o que deu para entender é que o investimento não deu certo. Não, é que ele usa ali
marcado a mercado de curva de juros. Que inconstância. Porque nós não temos educação financeira. Então não deu certo. Então tá aí. Agora vem a conta para pagar, né? Então, Não, tá porque aí. você imagina que um fundo de E assim, previdência... já foi decidido, liberado, já é a realidade. É 4 pontos pôs, 5 pontos papai e acabou. E acabou. Como eu Já tô te foi. falando, ó, você, desde o começo, você aderiu a esse plano. Quer? Pode haver variações de contribuição, tanto para cima quanto para baixo. E quem tá aposentado tá tendo desconto também. Isso, para quê? Para garantir a sua aposentadoria complementar futura. Que a coisa aconteça, né? Que a coisa consiga. Bom, tá aí essa situação. É Saúde da complicado, Petros, né? Tá Saúde vendo? da Petros, é o gás. E é uma das melhores, um dos melhores Sim. planos de previdência que tem, E viu? um A dos Petros. mais seguros, né? Exato. Sorte daquele que teve a oportunidade. Isso aí. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de quinta-feira. Partidos têm. Ixi. Hoje é dia das contas. Hoje é dia de conta. Partidos têm contas Rapaz. rejeitadas. O pessoal teve as contas do Diretório Estadual Paulistas referente a 2018 rejeitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE, nesta terça-feira. A decisão foi unânime. Por causa da desaprovação das contas, os desembargadores determinaram que o partido deve devolver R$ 548.319,14 aos cofres públicos. Os magistrados decidiram ainda suspender o repasse do recurso do fundo partidário até o recolhimento da quantia. A Corte Eleitoral entendeu que o pessoal recebeu recursos de origem não identificada e de fontes proibidas e realizou a aplicação irregular dos recursos públicos, além de ter recebido verbas do Estado em período suspensivo. O TRE ainda impôs o depósito de R$ 45.467,31 para um programa destinado à promoção e difusão da participação política das mulheres. Também o Podemos está nesse mesmo barco. O valor é menor, né? Outro partido que teve as contas do Diretório Estadual referentes a 2018 reprovadas foi o Podemos. O TRE São Paulo determinou que o partido devolva R$ 207.787,36 e pague uma multa de 20% sobre esse valor. Além disso, o partido terá que devolver R$ 1.059,38 ao Tesouro Nacional. O motivo da desaprovação é o recebimento de recursos de origem não identificada. Cabem recursos de ambas as decisões. O Podemos informou que a decisão ainda não foi publicada e que o partido está confiante em resolver a decisão e garantir a aprovação das contas de 2018. O pessoal ainda não tinha retornado o contato com o pessoal da R7, que gentilmente cedeu esta matéria. André. Bom, deixa eu falar, não estou falando aqui, a gente não pegou o pessoal, não, pegou os partidos que saíram, né? PSOL e Podemos. Como é que o partido faz? Ele não pode receber dinheiro do fundo, ele tem que provar, a origem não foi comprovada, e agora que vai ter que fazer rifa? Rifa não pode. Não pode, porque é uma forma ilícita de arrecadação de fundos. Então como é que ele vai arrecadar esse dinheiro? Contribuição de quem faz parte do partido, vai fazer um churrasco, O vender correto ingresso. seria o partido, por meio das contribuições anuais, liquidar essa despesa, né? Mas na prática não é assim que funciona. E o que eu acho... Agora, se o partido tem as contas rejeitadas em 2018, qual o reflexo disso? Então, você vê o tempo que leva para poder ser julgado umas contas? Cara, são Foi em 5 2018, de lá para cá ele já participou de 2 eleições, 2020 e 2022. Absurdo isso. Ou seja, ele só vai, se ele sofrer uma penalidade, será para a eleição de 2024. Mas assim, Entendeu? se você cometeu... Não estou falando do Podemos, nem do pessoal, não. Vamos colocar Não, todos os partidos ambos, todos aqui. os partidos. Se você cometeu alguma coisa irregular, como é que você consegue concorrer posteriori? Porque tá recorrendo. Viu? A declaração deles, a declaração do Podemos é que ainda estão confiantes em reverter a A situação. decisão, que não foi Isso. publicada ainda, e vão aguardar a publicação, cabe recurso, aquela coisa toda. Mas amorosidade. É muito Vou falar grande. até na velocidade que é. Aí esquece o resto. Mas uma das críticas, Marcos, Márcio, é porque a justiça eleitoral ela não tem um corpo próprio, né? Eu já falei isso aqui já uma vez, que você não tem, por exemplo,
uma vara, como tem vara civil, vara criminal, trabalhista, federal, você não tem um corpo próprio da justiça eleitoral. É porque é tudo feito com os funcionários já da justiça, né? Da justiça, e os juízes são pegos de outros, então eles acumulam, né? Vão acumulando. Então ela não tem um corpo próprio A cada 2 anos efetivo. ela incorpora. Ela incorpora e então vem outros, né? É meio rotativo, né? Porque eles, em vez de ele ser fixo, para poder, porque né, você pega um processo civil, você chega lá no fórum, tem lá a vara 1, 2, 3, 4, 5, ela não deixa de existir, então o processo não para. E na justiça eleitoral é que eles se juntam para aquele processo eleitoral daquele ano e depois ela meio que se dissolve, mas continua correndo os processos de prestação de contas, de investigação de candidatura, fundos, essas né? coisas. E aí, Aí quando vem a outra eleição, é uma outra equipe, pressupõe, é meio meio puxadinho. complicado. Meio puxadinho. Bom, até isso precisa ser revisto, né? Até isso. Mas tudo Aí bem. você vai encontrar vertentes que acham que deveria ter um corpo próprio, né? Um juiz eleitoral, um funcionário da vara eleitoral, que a gente tem os cartórios. Usa o fundo partidário para isso. Então, mas o fundo partidário eles utilizam para fazer campanha, né, Márcio? Então, mas a estrutura usa para isso. As Podia multas, utilizar- quando as pessoas não votam em vez de ir para os partidos, vai para esse fundo que é para manter a justiça funcionando. Exatamente. Né? Você não precisa ter um palacete, É. reduz isso, né? E Você já tem os cartórios continuam Então, mas operando. os cartórios são mantidos os cartórios eleitorais, tá? Eles são mantidos pela prefeitura. Então, mas São é- funcionários Então, mas públicos você municipais mantém, cedidos. já estão operando, você já tem uma Isso. base, você só precisa de uma situação mais... Não Segue. tem concurso, se eu não me engano, não tem concurso para funcionário eleitoral. Acho que não tem, porque não existe uma vara eleitoral, Uma vara entendeu? eleitoral, então. E a outra vertente acha que não deveria ter mesmo, acabar, incorpora numa das varas civil, criminal e toca E vida aquilo que fora. segue. E vida que segue, que aí seria mais eficiente. Vamos à próxima matéria de hoje, dia 1º de dezembro. Ponta da Praia em Santos passa a ter 84 vagas de estacionamento rotativo. A partir de quinta-feira, 84 vagas de estacionamento rotativo da Zona Azul serão ativadas em 2 pontos da Ponta da Praia em Santos. No trecho também estão contempladas novas vagas para idosos, pessoas com deficiência, carga e descarga e ainda bolsão para motos. A medida deve ser alta demanda de procura por espaços para estacionamento em área que concentra comércios e serviços em geral. O mercado de peixes, centro de convenções e clubes de lazer. As vagas serão implantadas nos seguintes locais: em torno da Praça Gago Coutinho e na Avenida Rei Alberto I, entre a Rua Áurea Gonzalez Conde e a Praça Gago Coutinho. A sinalização, placas e demarcações do solo já foi providenciada pela Sertel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana Limitada, empresa que opera o Zona Azul Digital no município, sob a gestão da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT Santos. O objetivo do sistema é proporcionar a alternância de estacionamento nas vagas. Regulamentar. Fazer com que aquele espaço seja utilizado por todos e não domínio de alguns. Criar rotatividade, né, Márcio? Criar rotatividade. Essa seria uma forma de incentivar o comércio aqui do centro. Mas as pessoas não veem isso. Ah, vou pagar para estacionar. Peraí. Mas regulamentar nem sempre é necessário pagar. Não, mas o que eles pensam é, vou pagar para estacionar. Cara, você vai num centro de Santos, Praia Grande, São Vicente, você paga R$1 para deixar o teu carro numa distância de 30 metros do local que você vai. Pô, R$1 tá caro. R$2, R$3, você paga 15 no estacionamento, Mas aí que está, André. Aí eu vou te falar. E se eu não cobrar nada e só determinar que cada veículo pode ficar 45 minutos? Mas não, aí você não... não, aí eu determino que o problema é que as pessoas se apegam àquele espaço Sim. e se tomam para si. Isso é um trabalho que tinha que ser feito com os comerciantes através da associação municipal, a associação ASIC, né, aqui em Cubatão, através da ASIC, e explicar para eles, olha, você comerciante precisa deixar a frente do seu comércio liberada para o cliente vir. Não é para você ficar estacionando um amigo seu, não, é para o cliente. Põe um rotativo. Porque, mas eu vou guardar meu carro aonde? Pô, o dinheiro que você ganha no teu comércio, que um cliente entra gastando, você paga o estacionamento, meu amigo, pelo amor de Deus. Você pensar pequeno, vamos pensar para frente. Ah, vou em tal lugar, mas tem que pagar. Cara, mas funciona.
R$1, R$2. Você quer ir na Praia Grande agora, lá no Boqueirão, na Marechal da Costa e Silva, que é do Boqueirão? Você vai lá, você vai encontrar vaga. Eu vou lá agora, tem vaga. Você estacionou, o menino vem, você faz negocinho, pô, 1 hora, 2 horas, R$2. Compensa. Entendeu? Compensa. Tantos, o digital, tantos. Você tem um gera- celular, você gera um celular ali, você já Por que marca. você não vê um edil da cidade propor um projeto desse? Mas já foi regulamentado, deixou de ser, precisa voltar a ser, até porque para organizar isso, Mas né? ó, não tem uma empresa que opera lá? Traz ela pra cá, pô. Mas você já tem a CMT aqui, pô. Não, mas lá também tem CET, mas mas eles tem precisam de uma CMT, pode empresa com um ser. sistema. Não funciona, Márcio. Não Mas funciona. qual área que você vai colocar o... Não funciona. Você coloca aqui no centro inteirinho, pô. Então, Desde o só centro. começo até lá, até o hospital ali, né? A parte do hospital na Coloca Martins aí Fontes. nos nossos parques. Então fica assim, né? Bom, tá lá, em Santos já começou, que é da rotatividade. As pessoas têm oportunidade de parar e sair, voltar. E você tem acesso. Você atrai pessoas pro centro. E a pessoa fala, eu vou no centro. Caramba, mas não tem lugar de estacionar. O que eu vou fazer? Vou pro shopping. Ah, mas o shopping é mais caro. Mas lá tem aí eu paro no estacionamento. estacionamento, vou lá dentro. Lá já sai no ar-condicionado e tal. Outra coisa que tem aqui em Cubatão, que eu acho que as pessoas não compreendem, o centro de Cubatão, Márcio, ele tem uma particularidade que ele é vulnerável às ações do tempo. Cara, às vezes eu acho umas palavras assim, fica bonito, né? Vulnerável às ações do tempo. Passivas intempéries. O que eu quero dizer com vulnerável às ações do tempo? Se tiver muito sol, a avenida fica vazia, porque ninguém quer andar no sol. Se tiver chovendo, a avenida também fica vazia, porque ninguém quer andar na chuva. Embaixo d'água. Qual a solução? Pô, cara, é só fazer uma cobertura de ponta a ponta. Isso tem em São Vicente, isso Mas tem em aí- Praia Grande. Aí ninguém quer fazer. Não, então, Márcio, veja. Vamos imaginar uma cidade onde você pode chegar, se tá sol, chovendo, tá ventando e tal. Eu posso chegar no centro dessa cidade, eu vou achar uma vaga para o meu carro. Aí assim que eu sair do carro, eu vou dar 2 passos, eu já vou ter uma cobertura para me percorrer o calçadão inteiro. Já pensou uma cidade assim, cara? Olha que bacana. Hã? Alguns chamam de boulevard. Não é boulevard, é uma cobertura. Padroniza todas as fachadas com as propagandas. Aqui é a loja tal, aqui é a loja tal, aqui é a loja tal. Você gera circulação de pessoas, independentemente do tempo que estiver. Aí você Quer vai ir no pegar o banco? pessoal. Vou te dar uma dica. Quer ir no banco? Porque banco é sempre cheio, né? Quer ir no banco? Espera o sol rachar. Não tem erro. O sol rachando, você pode ir no banco e não tem uma alma. Alma. Tiver chovendo também, pode ir no banco, ele vai estar vazio. Esses dias mandaram um vídeo pra mim engraçado, de uma UPA vazia, porque tava tendo o Jogo do Brasil. Veja bem, o que o André está falando é uma grande cobertura, não uma grande marquise. Isso. É uma grande Não é uma cobertura, marquise. dizem, A gente pode tirar isso. Eu lembro muito de São Vicente, que eu acho que São Vicente foi o primeiro que fez. Foi São Vicente ou foi Praia Grande? Acho que foi São Vicente. Você vai no centro de São Vicente, tem uma coberturinha, eu não sei se é policarbonato, né? Que, cara, é uma estrutura que faz assim, ó. Você anda, pelo menos na mesma quadra, você anda lá inteirinha sem pegar um raio de sol ou uma gota de chuva. É tão simples, cara. Mas isso precisa que a entidade responsável assuma, né, a frente disso, bata em cada comerciante. Comerciante, a gente quer fazer um projeto assim, custa tanto, será que cada um dá pra, né? Aí o comerciante já vai reclamar, pô, mas eu Vai no pago a mensalidade. BNDES, pega investimento no BNDES, Então, faz cara. isso. Aí por aí vai, né? Sabe, não é difícil. Tudo bem, eu sei que colocar essas coisas em práticas, mas se você conseguir mostrar para as pessoas que isso é vantajoso, funciona. Porque o cara fala, pô, conheço alguns candidatos, algumas pessoas que foram eleitas e não tem nenhum projeto para o comércio da cidade. Acabei de dar 2. Simples. Tem que colocar grana? Tem, cara. Não é nada. Mas o dinheiro que você nada, vai. tem que ter investimento, não tem O nada. dinheiro que você investe, ele reverte pra você, pô. Reverte, ó. Fácil. E a gente revitaliza o centro. Perdão, Santos, Ponta da Praia tá aí. Uma vez mais, a gente regulamentado, conversou sobre isso e você disse pra mim que você era contra, na questão do nosso centro aqui de Cubatão, que ele é muito aberto, né? As Sim. travessias. Sim, E eu falei, pô, é uma boa ideia, realmente. O canteiro ali, na verdade, ele não deveria permitir que a pessoa atravesse em qualquer Atravessa momento. Em qualquer momento. Ele teria que ser fechadinho, né? Fazer com que as pessoas... Use as faixas. Perfeito.
É difícil fazer isso? Cara, não é difícil. Imagina, e se você colocar só a cerca viva, já tá valendo. Não, Uma jardim ali bonitinho. só não, pra que não permita que a pessoa atravesse em atravessa qualquer do outro lugar. lado. Pronto. O trânsito fica melhor, você já educa as pessoas a andar sobre a tudo faixa. fica muito mais fácil. Dependendo de como for feito, você já pode reduzir alguns semáforos, porque você sabe que todo mundo atravessa na faixa. Faz a faixa, a lombofaixa, né? Ou faixa elevada. Faixa elevada, facilita Cara, bastante, redução. Tem tudo isso, né? Dá pra fazer. É que, né? Mas, de acordo com meu amigo Armando Campinas, não é Nova York, né? Então, Não é tão, não é Nova tão York, difícil, não é né, Nova cara? York. É que o povo... não é Nova York. Vamos lá. Tem mais matérias? Ah, sim, agora é hora de nós falarmos sobre essa questão que envolve fundo de previdência, o fundo blindado, a questão do hospital que venceu ontem, tem 60 ontem. dias para licitação, e também a presidência do próximo biênio do Legislativo Cubatense, que já rapaz. começou um salseiro aí, o pessoal já está tipo, colocando o nome à disposição, assim, de 2 em 2 anos se tem eleição para a presidência do Legislativo. O presidente é aquele que preside não só as sessões, mas também é responsável por todos os atos administrativos do órgão legislativo. É ele que responde, inclusive, judicialmente, Isso. sobre as contas, sobre o dinheiro que é usado, sobre tudo aquilo que é feito. O presidente, ele assume, lógico, tem um status quo da cadeira, né? Que a gente fala que é a cadeira que reelege, né? Que todo presidente, ele ganha... Ele consegue, né? Ele ganha Estrutura aumenta, uma né? visibilidade muito maior, né? E a estrutura aumenta e tudo mais, e ele tem os ônus e o bônus, né? Do cargo. E é lógico, a disputa agora para o próximo biênio, inclusive o biênio que antecede as eleições municipais e que agora, sem reeleição, quer dizer, há uma motivação dobrada, ainda maior. Lembrando que cada vereador tem um voto. Então a composição dos grupos, há sempre um grupo que já se compõe. Eu lembro que nas legislaturas outrora, havia uma composição, um acordo entre eles, olha, eu voto em você e fulano vai ser o próximo, Beltrano é o seguinte, e se quem voltar a ser reeleito vai continuar com a responsabilidade, com o compromisso. Havia um fio do bigode. Não, isso acho que ainda existe ainda. Esse Não, fio do isso não bigode é. existe. E aqui hoje ainda continua nesta operação. O atual presidente é Ricardo Queixão. O Que é próximo base. agora seria, de acordo com o que se fala nos bastidores, seria Wilson Pio. Isso. Seria o Foi Wilson Pio, que ventilado, teria né? estar com a base aí, com um grupo aí que gostaria de que o Wilson Pio tenha um compromisso com o Wilson Pio. Só que, de acordo também com os bastidores, o Wilson Pio estaria declinando da possibilidade de assumir a presidência do Legislativo cubatense. O que deixa exposto aí para o próximo, quem será o outro, né? E aí, tem mais gente querendo, a oposição Claro, também se manifesta. André Lima. Vai liberar uma cadeira, né? Na sessão do dia 28. Terça-feira foi dia 28. Sessão do dia 28 na Câmara de Vereadores de Cubatão. Em meio às discussões, votação lá de uns projetos, o vereador do PROS, Guilherme do Salão, ele colocou o nome dele à disposição no meio de um discurso, né, contrário ao executivo, dizendo que o executivo gosta de fazer bastante stories, né, mas que não gosta de gente. Ele foi um pouco ríspido, né? Oposição sendo oposição. Exatamente. E disse que a partir de agora eu vou colocar meu nome aqui à disposição e já nomeou sua possível mesa. Convidou o Alessandro do PL para ser o vice, convidou o Roxinho para ser o primeiro secretário e o Rodrigo Alemão para ser o segundo secretário. E convidou os demais, quem queira aderir a esse projeto, a essa ideia, para que eles possam concorrer agora já em dezembro à disputa da mesa da Câmara para o biênio 2023. Mas a mesa acho que é no ano que vem, né? 2024. É no próximo ano. Não, ele disse que agora, a eleição é em dezembro agora. É dezembro agora? Eu acho que é na primeira sessão do ano subsequente. Não, sim, mas eles fazem. Eles Quer já antecipar? fazem as chapas, né? Tem que lançar chapa lá. Pode ir na hora. É, mas tem que antes poder angariar, conseguir adeptos pra ver se consegue Já continuar. conseguiu atrair atenção, né? Já Exato, conseguiu. então. O pessoal já fica, olha, tá acontecendo alguma coisa na Câmara. Parece uma piada. Quando o cara fala isso, é porque ele não sabe o que acontece lá. É tipo, é como se eles estivessem deitados em
berço esplêndido o ano inteiro. O ano inteiro. Aí no finalzinho do ano, olha, alguém. Pô, a Câmara tá funcionando. Pô, tem eleição na Câmara. Olha, poxa, mas tem eleição? Mas a eleição não foi agora? Elegeram o presidente? Para se ter uma ideia de como é essa questão de ser o presidente da Câmara, é de atribuição do presidente e somente do presidente pautar um projeto no momento da sessão. O projeto não está em pauta, não passou pelas comissões, mas ele pode pegar esse projeto e pautá-lo na hora e pedir que todos se manifestem sobre aquele projeto. Exato, você leva para o plenário, né? Você coloca ali no plenário, você pauta ele pelo requerimento. Ó, pautei, está aqui, coloquei na ordem do dia, vamos votar. O presidente para isso. Você manda no plenário e o plenário é soberano, né? Se eles quiserem votar na hora, eles votam, né? Dependendo de alguns projetos que tem um quórum entrou e tal. entrou na pauta, vai para votação. Salvo se tiver obstrução e tudo mais, mas colocou na pauta, vai. Então, a presidência. E é assim, caso o prefeito seja destituído e o vice não possa assumir, o presidente da casa assume. Ele é a sucessão no poder, é ele quem assume. É o prefeito, o vice-prefeito e o presidente da Câmara. Que aconteceu aqui em Cubatão, em 2016, quando a prefeita anterior, ela conseguiu ser afastada 3 vezes, né? Não sei se o Fantástico concedeu a ela o direito de pedir música, deveria ter concedido, que eu acho que isso foi uma injustiça. E quem assumiu na época foi o Aguinaldo Araújo, né? Que era presidente da Câmara, presidente da Câmara, que assumiu a época. Foi, voltou. E, inclusive, quando se tem essa questão, muito se falou até no colegiado. Não, o colegiado escolheu o prefeito. Quer dizer, tem toda uma legislação, lógico. Tem todo um regime nisso. Então, ser presidente da Câmara tem uma seus percalços, mas você tem a notariedade do cargo e, lógico, você tem um diálogo salutar ou não, mas de muita proximidade com o executivo. E você se torna sucessor do executivo, né? E assim... Né, é o suplente do suplente do suplente. Quando o vereador fala, ele fala por ele. Quando o presidente fala, ele fala pela casa. Isso. Pela casa. E, inclusive, nós tínhamos pedido, né, que a Câmara desse as suas notas referentes a algumas situações que vem acontecendo, referente a essa questão da Caixa de Previdência, teve o aumento das passagens, teve aquela briga entre a Câmara, entre a empresa de ônibus e a Prefeitura, e agora teve a reajuste das passagens. Aí tem essa questão que envolve o hospital, né, municipal. O hospital. Municipal, que o nome mudou, André? Não, antes de falar do hospital, vamos falar do fundo blindado, porque você falou algo a respeito da incumbência do presidente da Câmara de pautar ou não projetos. Sim. Na mesma sessão, acho que antes da fala do Guilherme se lançar a candidatura, um vereador disse que estava tramitando um projeto de lei de suplementação orçamentária para poder pagar as aposentadorias, depois que a categoria conseguiu uma liminar que suspendeu a utilização do fundo. Então, já que suspendeu, não pode usar o dinheiro que está lá, aí o executivo teve que mandar um projeto de tramitação para complementar, acho que em 12 milhões. Durante a sessão, antes de entrar em votação, saiu a decisão de um agravo de instrumento que suspendeu a liminar que suspendia. Que autorizou a utilização do fundo. Autorizando a utilização do fundo. E eu vi uma expressão lá, cara, que eu até comentei com um amigo meu advogado. É periculum in mora inverso. O periculum in mora e o fumus bonis iuris, que é a fumaça do bom direito, a gente é formado, né? A gente sabe o que está falando. Esse é o bom e morto e velho latim. Exatamente, é fumus bonis iuris, é fumaça do bom direito. E periculum in mora, o perigo na demora. São os dois fundamentos para você conseguir uma liminar. É por isso que você consegue uma liminar, porque se não tomar uma decisão naquele momento, pode ter um prejuízo maior. Muito maior. Então, no agravo de instrumento, o tribunal respondeu dizendo que haveria um periculo in mora inverso. Eu nunca tinha visto isso. Uau! Né? Porque da mesma forma que o juiz de primeiro grau concedeu, né, com os argumentos do mandado de segurança coletivo, de que se não barrasse a utilização iria causar um prejuízo à categoria, o Tribunal de Justiça entendeu que se barrasse causaria um prejuízo ao erário, o erário público. A gente fala erário público, mas é errado. O correto é falar só erário, né? É o tesouro. É o tesouro municipal. Então ele disse um periculo in mora.
Então, para quem não conhece o processo, né, o processo judicial, o que acontece? Não tem processo de primeiro grau sobre esse assunto, porque começou num mandado de segurança coletivo. Então, impetrou-se um mandado de segurança coletivo contra o agente coator, que seria a prefeitura. E o juiz de primeiro grau concedeu. Então, na hora que você recorre, você não recorre ao mesmo juiz. Porque não tem como tu recorrer a ele, porque já deu sentença. Sim. Então, você agrava a decisão dele e o seu recurso sobe. Então, vai ser decidido no tribunal. E a categoria também já entrou com o embargo de declaração, que eu não entendi bem, mas talvez tenha fundamentos. Enquanto isso, o processo está caminhando. O processo está caminhando. Aí, nesse interim, o executivo retirou o projeto que iria complementar com o dinheiro do Tesouro para que utilizasse o dinheiro do próprio fundo. Porque assim, mesmo aprovado o projeto de suplementação, ele autoriza, não obriga. Não, ele autoriza. Ele não obriga a usar, ele só autoriza a usar. Autoriza, mas como a intenção é usar, Então tá aí. ele quer usar. Então, mais um... Papai Noel vai estar repleto. Não, eles estão muito bravos, estão brigando pra caramba. Por isso a importância do presidente. Porque como havia uma urgência da liminar tinha sido concedida, não permitiu utilizar, o presidente já colocou em tramitação um projeto para complementar o Tesouro. Sim. Mas como saiu a decisão, ele já tirou. Bota casaco, tira casaco. Bota casaco. É mais Entendeu? ou menos isso. Essa é a importância do presidente. Então, teremos novos capítulos para sair uma decisão final, porque agora quem vai decidir vai ser o Tribunal de Justiça. Instância de segundo grau. É isso. Entendeu? Aí já começa a engrossar o caldo. A coisa começa mais complicada. Aí- Em consequência, que aí, dia 30 de novembro agora, ontem, venceu o contrato da Fundação São Francisco Xavier. Vamos só para você estar falando nisso, só para a gente... em momento algum, imaginava-se que a empresa, a fundação, iria sair. Salvo quando ela deu declarações que ela iria sair. Exato. E para quem acompanha essa questão do serviço público, a empresa sai, mas não sai. Ela é obrigada. Como é um serviço essencial, ela tem que permanecer até que haja a substituição. Exato. E isso, além de estar lá dentro das letrinhas miúdas do contrato, o Ministério Público definiu que tem que ser feito 90 dias. 90 dias. Não, é 90. Eu vi depois. 90 dias. 90 dias, abertura e conclusão. E nesses 90 dias, ela permanece prestando serviço. Ela não pode abandonar. Não existe. Já estou indo embora, tchau. Não. É porque não é assim. aí ontem teve uma live do senhor prefeito municipal para combater essa informação que foi dada. Porque o que estavam ventilando por aí é que o hospital seria fechado. Não, gente. O hospital foi uma fechado vez, é a última possibilidade, porque ele está funcionando, a gestora está aí. A dúvida que se tinha é se ela iria continuar prorrogando esse modelo de contrato, que muitas pessoas são contrárias a essa gestão híbrida, Sim. ou se já viria uma outra através de um emergencial. Isso é complicado. Aí não se pôde fazer o emergencial porque o Ministério Público definiu que se tem a licitação. Não tem emergencial, não. O próprio contrato da gestora atual com o município prevê uma prorrogação de 12 meses, se houver necessidade, caso de estado de emergência. Está lá na cláusula. Tá lá. É que a entidade não quer ficar, ela quer ir embora. É simples assim, ela quer ir embora. Por quê? Já deu. Acredito que Casamento acabou. não haja vantagem. Não quer, sei lá, a relação acabou. Aqui Acabou. O problema não é você, sou Sou eu. É isso, né? Em relacionamento. Não, Então, não é você, sou eu. E Então, aí tá o que terminado. acontece? Ela permanece Ela até permanece. que se tenha a substituição. Até Vamos que voltar a aqui. substituição. Lembra quando teve um problema numa empresa que fazia o transporte coletivo na cidade? Que ela foi obrigada a permanecer um período até que se Isso. tivesse uma nova licitação, concluir isso. Venceu, tem uma vencedora que assume. Lembra o que aconteceu em São Vicente? A questão também da empresa de transporte coletivo, que não estava atendendo, aquela A coisa outra toda. tour, né? Aí esticou até onde. Aí quando teve a conclusão, teve um vencedor do certame, assumiu e saiu. E assim funciona. É assim que funciona, porque é um Agora, serviço essencial. O que muitas pessoas comentam é assim, mas já que está saindo, qual é o serviço que ela vai ofertar? Vai ter o mesmo empenho? Bom, aí cabe
aos agentes fiscalizadores e o próprio serviço público Ficar em cima. ficar em cima e cobrar, porque ela vai permanecer e não vai permanecer de graça. Vai estar sendo paga para isso. Como é que vai ser essa transição? Entendeu? Então, assim, Alguns já estão será que ventilando. vai faltar médico? Será que vai atender? Bom, gente, se você chegar lá não tem médico, opa! Denúncia, tá faltando médico aqui por quê? Cadê o contrato? Tem que ser cumprido. O Márcio, algumas pessoas já estão denunciando, dizendo que a maternidade não está querendo aceitar mais pessoas. Não vai nascer mais combatentes? Não estou dizendo que não vai nascer. Algumas denúncias. Olha lá! Porque Tô assim. brincando com o André. Não é, Márcio. É que hoje na rede social, cara, sabe? A pessoa externa aquele sentimento pessoal Sim. e dá a impressão que é generalizada. A gente não sabe o que aconteceu. Mas há algumas denúncias dizendo que a maternidade meio que já tá. Não é que tá dificultando, sabe? É melhor não ter neném quando o aqui, a gente tá de vice-prefeito saída. enfrenta problemas dentro do hospital, você imagina um cidadão. Exatamente. Dá pra falar alguma coisa? Quando o vice-prefeito faz uma live criticando, argumentando, falando, taqueostomia, e ao vice-prefeito, você imagina a majestade do cidadão, Exato. que na verdade é o grande patrão, né? Do cidadão. E é o usuário, né? É o maior prejudicado. É aquele que... Quando eu soltei a brincadeira aqui de que durante o jogo do Brasil a UPA tava vazia, né? Mandaram uma foto, olha, mais um milagre e tal. É que assim, o serviço público de saúde, alguns utilizam só no momento de emergência. Que é o que a gente faz. O ser Sim, humano é assim. sim. A gente sentiu dor é que a gente vai. Vai no urgência e emergência. E se a dor for um pouquinho, a gente vai se acostumando. Eu lembro que tinha um professor de academia, quando eu fazia academia, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, a gente tinha que ter o hábito de investir em saúde, né? Investir em saúde. Quando você faz uma... Olha a propaganda. Atenção, momento merchan. Você está investindo no... Momento aposentadoria merchan. privada, você está investindo em saúde, você investiu no comércio, você está um investidor, Tô você está investidor rasgando hoje, dinheiro. né? Não, Tá rasgando dinheiro. Eu digo, quando você investe em saúde, atividade física, pedalada, caminhada, academia, você está investindo em saúde. Então esse dinheiro que você gasta com academia, de mensalidade, produto e tal, é o mesmo dinheiro que você gasta com remédio. Então ele fala, quando você gasta com saúde, você não está gastando, você está investindo em saúde. E ele diz que nós temos um problema, a gente se acostuma à dor. Dói um pouquinho aqui, dói um pouquinho ali, depois você vai acostumando, você só vai no se tratar quando a dor se torna insuportável, porque antes ainda tenta tomar algum remedinho para ver se ela... E a questão de saúde pública é essa, parece que tem horário de pico. Você chega numa segunda-feira, por exemplo, você chega no pronto-socorro, PS e tal, ele tá cheio. É como se no final de semana ninguém ficasse doente. É que na segunda-feira começa o trabalho. Não é bem isso, Márcio. É que nos finais de semana são os momentos em que as pessoas costumam fazer excessos, tá? Então o cara abusa no final de semana. E aí você fica doente, você tem que pegar o atestado. Aí na senão... segunda-feira você tem que se consultar. Não, é porque aperta mesmo, né? Chega final de semana, tem pessoas que acham que o final de semana o mundo vai acabar, bicho. Aí começa segunda-feira, começa a semana de novo. Não, cara, que você achou que ia acabar, não vai acabar, ele vai estar aí. Não vai acabar. Então essa é uma eu lembro que na Sei da Saúde os vereadores questionavam porque haviam uns dias de pico. E o próprio funcionário falou que normalmente costuma ser pós-feriado e final de semana, porque as pessoas acabam cometendo alguns excessos, ou a pessoa tira aquele dia para fazer aquilo, né? A gente tem essa coisa que em janeiro eu vou começar projetos novos. Não, segunda-feira cedinho eu vou resolver a minha vida. Eu tô 30 anos negócio enrolado, mas segunda-feira não passa. Então segunda-feira você vai e normalmente as repartições públicas tudo cheia. Meu Deus do céu. Bom, isso é educação, tá, gente? Educação, viu? então o hospital aberto, funcionando, aguardando a licitação para quem vai acompanhar. 90 dias para licitação. 90 dias, Não então, pode dezembro, ser janeiro, emergencial. fevereiro. A partir de para março a gente já deve ter uma nova entidade. Não pode ser emergencial, tem que ser feito agora. Isso. E segue o fluxo. Segue o fluxo. É isso. TPC, tá tudo lá no TPC, né? TPC Notícias tá lá. Inclusive, ontem à noite, meu sócio, né? Que a gente ganha dinheiro pra caramba pro TPC. Eu tô falando que ele tá rasgando e dinheiro eu tenho uma hoje. novidade pra você, pra Maria Clara. Conseguimos mudar já o link.
Eu pensei que ele ia mais... falar da caneca, Maria Clara, mas tudo bem, vamos falar Não, agora a gente pode fazer a caneca. Porque a gente não pode, não é mais www.todosporcubatão.com. Continua. Agora a gente inseriu tpcnoticias.com. Ah, tá vendo? Tá vendo? Eu falei pra você que a caneca tava segurando por causa disso, que a gente vai mudar o link. Mas fizemos os testes para que os outros links que estão rodando na cidade você possa clicar e ele já é direcionado para não perder. Perfeito. Mas daqui para frente é Os TPC domínios, Notícias. vai ser mantido os domínios. Eu não sei como é que ele fez lá, por isso que eu disse pra ti que ele tava tomando um cuidado pra gente não perder, não quebrar link, né? Aí você falou, não, tem como espelhar, tem como Tem sei como o quê, fazer subdomínio, você clicou ali, vai pra lá. Isso, então aí eu falei, eu até fiz os testes ontem, quando você pega as publicações antigas, você clica, aí ele vai pro mesmo local. O link da caneca aprovado. Então tá bom. Agora sim a caneca pode ser impressa. É tpcnoticias.com. Coloca aí, tpcnoticias.com. Amanhã é Jogo do Brasil, depois das 4 horas o país para. Prefeitura Sextou? Sextou, Amanhã amanhã sextou, então já Amanhã fica aí essa situação. Vamos aguardar o legislativo, como é que vai ser esse desdobramento. Vou conferir se é neste ano a eleição da presidência ou se é no ano que Eu vem. tentei apurar se seria antes do Natal, ninguém quis me responder. Não, a eleição, eu acho que, se eu não me engano, é na primeira sessão do ano subsequente. Pensei que o papai Que não aí já ele iria fica nos tudo trazer. ad hoc, e aí o presidente. Eu vou conferir, vou consultar o oráculo. Tem um oráculo Não, tem um chamado regimento, Satorato. não, tem um regimento interno, não Tem tem? um oráculo Que diz- Satorato que eu vou perguntar pra ele. O regimento interno determina quando é que tem que mudar a mesa. Eu acho que o presidente... É que são 2 períodos. É um período em que se teve uma eleição e são eleitos, e é um período dentro da legislatura. É o início da legislatura e dentro da legislatura. São 2 situações diferentes, onde o final do ano você tem quem foi reeleito permanece. Quem não foi eleito desce da cadeira. E no início de uma nova legislatura aí se tem Então, a no eleição. início- Agora eu até conferir se é realmente no final do ano ou se é no ano que vem. Então, no início de uma nova legislatura, É, a né? eleição, É já ela é feita na primeira sessão, na né? primeira sessão. Inclusive, eu acho que a sessão já fica ali, acho que é na posse. Depois da posse já tem eleição na mesa. Isso, porque a primeira sessão ela é presidida pelo vereador, vereador mais votado, né? mais votado. Então ele é, naquele momento, o presidente da mesa. E Aí assim já que tem termina eleição, a cerimônia, aí as comissões ficam ad hoc, depois são votadas as eles comissões. fazem a eleição e já nomeiam a mesa nova. Como nós estamos no meio do mandato, então provavelmente, de repente, pode ser aí. em Vamos dezembro. imaginar como é que Vamos será, lá, né? Como será? Como será? Como será? Eu acredito O dia que... da eleição. Vamos lá. Vamos ver como é que André, vai ser. mais alguma novidade? Não, por enquanto não. Tem umas matérias boas lá, pessoal. Entra lá no TPC Notícias. Essa semana a gente falou sobre a caravana da Coca-Cola de Natal. Vai passar em Cubatão, dia 6 de dezembro. E sai agora lá. é público, vai poder ser mostrado para o público. vai ficar Exatamente, nas porque rotas, né? eles diziam, né, Márcio, que nas outras oportunidades era para evitar aglomeração devido ao Covid, né? Por isso que eles não publicavam. Então eles passaram rápido por causa disso. Perfeito. E aí não podia ser publicado. Foi por isso que eles passaram rápido. Para evitar o Não, aglomeramento. olha pra câmera, foi por isso que eles passaram rápido. Eu não vi a velocidade, eu não sabia que eles iam passar, eu não fiquei sabendo. Tem alguns vídeos do pessoal reclamando que levou a criança chorando. Olha, foi. Teve gente Lá que falou foi. que- O cara Sem tava contar olhando, que mudou recebeu... o itinerário, né? Mudaram Ei. o itinerário, né? O cara tava olhando, recebeu uma mensagem do celular e fez assim. Agora, o que me chama é o seguinte, que mudaram o itinerário. Mas como sabia do itinerário se não era para publicar, divulgar? Exatamente, o itinerário dos outros anos. É que o pessoal fica chateado, Márcio. Por exemplo, no dia 6 de dezembro, a caravana também estará em Praia Grande. Em Praia Grande começa às 20 horas e vai percorrer da praia, né? Orla A principal da praia. Tudo bem que são 26 quilômetros. Não é toda. Eu sei. Não é toda. Peraí, os caras também vão. Mas veja, 20 horas, os caminhões estão todos iluminados, então o efeito visual é muito maior, muito melhor, entendeu? E aqui em Cubatão o pessoal faz essa crítica. Por quê? Vai começar às 18 horas. O trajeto dele, gente, vai o seguinte: sai lá da Coca-Cola do Piratininga, vai passar pela Avenida Bandeirantes em frente à Vila dos Pescadores. Então a Vila dos Pescadores vai ser o primeiro bairro a ver, a partir das 18 horas. Vamos rezar para que o tempo esteja mais Nublado. escuro, de repente nublado, até Chovendo. chovendo. Não, chovendo não, porque aí o pessoal não vai poder ver, né? Pô, aí é sacanagem, né? Ou você vê as luzes, É. ou não. Então ele vem passando Vila dos Pescadores, Vila São José, Vila Nova, Centro, vai até o Cruzeiro Quinhentista, retorna pela 9 de abril,
vai até o hospital, vira à Martins direita Fontes. e Martins Fontes vai até o CRIO. E daí Ele não vai parar no CRIO, tá? Mas ele vai até o CRIO. Aí de lá ele já vai pegar a Anchieta que vai pra Praia vai Grande. pra Praia Grande. Já se manda ali, já vai pra Certo. Praia Grande. E Bom, no dia... Isso no dia 6, se eu não me engano, em Santo São Vicente, ou é dia 7 ou é dia 8. Ele vai fazer também no mesmo dia as duas cidades, porque pega de uma ponta da praia até a outra, né? Vai direto. me chama a atenção do que é essa a imagem, né, da Coca-Cola, do urso, do Natal, da neve, né, e toda a formatação de Papai Noel. Natal é nascimento, né? Cara. Mas assim, como o mundo é capitalista, segue o barco. Não vou ser eu que vou ser contrário. Não, Eu entendo como sendo um momento de festividade e que tem que aparecer. E Pra faz gente que já parte. tá numa certa idade, então o Natal acaba perdendo um pouco do sentido, né? Eu acho que é coisa da idade, né? A gente vai ficando chato. É chato, é a A gente palavra vai ficando essa. chato. Mas pra uma criança, cara, é renovação. É o renovação, ciclo da vida. né? Então, por que não, né? Aí fica um convite. Já que nós temos a paixão de Cristo sendo encenada na cidade, por que não encenarmos o nascimento de Cristo? E você tem que falar com... No dia tem que falar 25, com- nascimento de Cristo, está aí uma oportunidade da arte Dá da ideia cidade, aí, né? da ideia com a banda sinfônica fazendo, com todos os artistas. O nascimento, né? É uma forma de você mostrar, fazer um momento, as pessoas entenderem também o que é o Natal, a possibilidade da arte, Que é o resgatar Natal. a espiritualidade. Então, essa era uma matéria da caravana, né? A autorização que a prefeitura conseguiu para utilizar o fundo blindado. E a outra coisa é o retorno das máscaras. Tá obrigado nos ônibus, tá obrigado nos locais públicos. Não, locais públicos só de saúde, tá? Só de saúde, que tá obrigado nos ônibus. E se você tiver a comunicação, não tem proibição para contra Não tem máscara. proibição. O que Pode houve usar é à uma. vontade. Porque tem o decreto estadual que restabeleceu um decreto antigo só no inciso tal que falava das máscaras. Tá? E aí, Aí cada cidade está fazendo o seu decreto. Aqui em Cubatão saiu agora dia 29, já assinado pela nova secretária de saúde. É muita informação, né? Falar que aí, já né? está vinculado, que já está André, um beijo pra você, viu, meu amor? tá Boa ipsilíteres o decreto estadual, né? Não, tá diferente. Tá diferente? Primeiro, deixa eu dar boa sorte pra André, porque ela tá assumindo o pipinão do Boa contrato sorte. do hospital. Boa sorte, paciência e competência. Beijão, meu amor. E é muita coisa. Você vê, você vai ligando um assunto no outro e vai embora, né? Por isso que eu gosto, modéstia à parte, eu gosto do nosso portal, que a gente toma muito cuidado com essas informações para não ter problema. O decreto do uso de máscaras em Cubatão diz: recomenda-se a utilização em locais fechados ou de grande aglomeração. Recomenda-se. E o do Estado? O Estado não, o Estado fala só que o Estado torna obrigatório. O Estado torna obrigatório o uso de máscaras em locais. Mas a cidade flexibilizou mais ou enrijeceu mais? Não, a cidade ela foi um pouco mais específica. Ela flexibilizou, não? Não. Ela foi mais específica. Ela foi específica, ela foi mais rígida. O decreto diz que. O decreto estadual fala que o retorno das máscaras em locais de grande circulação. Aí, numa interpretação mais extensiva, você tem lá no decreto que diz: são os locais de saúde e os locais de embarque e desembarque de transporte coletivo. Isso diz o decreto estadual. As feiras livres, Não. Não. O decreto torna obrigatório o uso de máscara em locais de saúde e transporte coletivo. O decreto municipal, ele que eu disse que foi um pouco mais específico. Recomenda-se a utilização de máscara em locais de grande circulação, ambientes fechados, e torna obrigatório locais de saúde e transporte coletivo, seguindo o decreto estadual. Entendeu, Márcio? entendi. Tá? Porque eu fiquei com esse receio também, por isso que fui buscar o decreto para ver se eu não entendia mal, porque, se volta as máscaras, e o texto lá é meio confuso, porque você entra no site da Alesp, você tem lá o primeiro decreto que fechou em março de 2020, que foi o que deu aquele... março de 2020 ele fechou um pouquinho, aí começou a vir sucessivos decretos, fecha aqui, aumenta aqui, usa ali. Então, esse decreto que foi alterado é o de 2021, quando veio com umas restrições um pouquinho mais fechadas, que falava de máscara, de fechamento dos locais. E tem uma outra observação.
Então, aí depois ele veio, foi alterado, onde quando fala no item das máscaras é um pouco mais específico, dizendo que o obrigatório das máscaras são nos locais de saúde e no transporte coletivo, Então tá aí. tá? Transporte E esse coletivo daqui- e saúde. Obrigado a usar. E... DS, hospital, pronto-socorro, hospital consultório, tudo. Márcio, quando eu fui fazer meu exame de vistas aqui no centro, para renovação da CNH, a clínica, né, ela exigiu a utilização de máscaras. Antes de sair o decreto, tive que voltar para Bom buscar senso, máscara. né? É bom senso. Então, gente, uma dica, tá? Ó, vamos resgatar as máscaras, deixar já de reserva aí, porque de repente você precisa pegar um coletivo, inclusive nos pontos de ônibus, viu, Márcio? Não é só dentro do Onde tem coletivo, não, nos aglomeração. pontos também. De locais de embarque e É desembarque. obrigatório. Lembra que tem multa, hein? Se de repente. Aí a multa fica... na verdade, a penalidade é você não conseguir adentrar o coletivo, né? Coletivo. 10 horas mais 53 minutos. Caramba, coisa pra cacete. Chegamos ao finalzinho do programa hoje. André, Márcio, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Um beijão pra Maria Clara, que tá aqui sempre no nosso background, segurando a onda. E TPC Notícias tá lá, precisar. Semana que vem estaremos de volta. e assim chegamos ao final de mais um Virtual News, agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo a Maria Clara, agradecendo ao André, agradecendo a todos aqueles que participam conosco e que fazem com que esse espaço democrático, o espaço mais democrático da rede mundial de computadores, siga de vento em popa. Daqui a pouquinho, tá no site, também tá no nosso canal no YouTube e você recebe o link também no WhatsApp. É só você entrar em contato, mas eu quero receber também. A gente está enviando para vocês aí todo o conteúdo. Lembrando que o que você precisar tem aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Viu só? Tá aqui, tem os contatos das redes sociais, tudo tem aqui, do ladinho aqui, fica girando para você, para ter essas informações. Fique com Deus, uma excelente quinta-feira e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.